Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre alterações nas condições de trabalho, tá? Só que essas alterações, nós vamos falar delas vinculadas à transferência, porque não é assim, vamos dizer, uma coisa, né, está ligada à outra, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos de alteração nas condições de trabalho, nós temos que ver a regra o seguinte, regra geral, o artigo 468, ele vai estabelecer para a gente, tá, que não é possível nós estarmos alterando o contrato de trabalho. Espera aí só um pouquinho. Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, olha, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, nós temos como regra, né, que quando a gente vai proceder uma alteração no contrato de trabalho, na condição do contrato de trabalho, ela não pode, né, ser realizada de forma unilateral, tá? Até porque a gente viu que, como regra, nós temos que o contrato ele é bilateral, né? Ele pressupõe a vontade, a aquiescência e participação de duas partes, né? O empregado e o empregador. Então, como regra geral, pactuado, inclusive, aí no dispositivo do 468, nós temos uma regra que é uma regra considerada como uma regra impeditiva, né? Que é uma regra que, de forma não consensual, ela não pode ocorrer sob pena de nós estarmos infringindo a autonomia da vontade das partes. A gente já falou, né, que, na verdade, eu não sou obrigada a contratar ninguém é obrigado a trabalhar para mim. Se eu resolvo demitir um empregado, né, eu posso demitir, salvo a condição, né, dele ser portador da justa causa. Então, esse impedimento, né, ele até veda, tá, de uma forma, numa interpretação, vamos dizer assim, maior, né, desse dispositivo, ele até veda também uma modificação que seja bilateral, ou seja, que seja consentida para as duas partes, se essa modificação violar, né, um dispositivo de lei e trazer com isso, resultar com isso, prejuízos ao empregado. Neste caso, né, o empregado, inclusive, pode vir a pedir a nulidade dessa cláusula, porque o empregador, né, usou do seu poder de persuasão, do seu poder de mando, né, de coação, e coagiu aquele empregado, né, a assinar um documento que não tem legitimidade, tá? Que não teria valor legal, porque infringe dispositivo de lei. Então, essa regra do 468, a gente observa ela como uma regra geral e devemos ter uma interpretação, né, bem ampla para entender que, mesmo que ocorra, né, de forma bilateral, ela pode trazer, se ela traz prejuízos, né, ao empregado, então ela é passível de uma nulidade. A doutrina fala, de uma forma geral, que o que a gente baseia, né, nessa condição é que, de uma forma geral, ninguém, assim, na relação de trabalho, é claro, né, na relação de emprego, ninguém aceita de forma livre, né, uma modificação dentro do seu contrato que está vigorando, né, que pode resultar prejuízos a si, ou que seja contrário aos seus interesses. Ele, na verdade, acaba aceitando, né, pela condição de ficar sem emprego, de ser demitido,
de ser forçado àquela condição, não é isso? Isso, então, traz limitações que a lei vem justamente falando da nulidade para que o empregado, com isso, ele tenha vamos dizer, uma condição melhor quando, né, da aplicabilidade de regras que possam lhe trazer e redundar em prejuízo, tá? Porque o contrato de trabalho, o empregado, ele não pode estar exposto, ou não deve estar exposto, né, a uma coação patronal, porque isso vicia a sua vontade, isso impede e interfere na autonomia da sua vontade, o que então, né, redunda, né, em prejuízo ao empregado e, consequentemente, na possibilidade de uma anulação, caso se venha a constatar, né, essa situação de uma forma, vamos dizer assim, aplicada de maneira incoerente. Agora, dentro dessa alteração unilateral, né, que aí a gente fala que está dentro do direito potestativo do empregador, ou então vocês também vão verificar que nós temos a terminologia dentro do ius variandi do empregador, a gente tem algumas regras de exceção, nós temos algumas exceções, tá? Mas, mesmo assim, essas exceções, né, que são reconhecidas ao empregador dentro do seu ius variandi, elas têm limitações bem restritivas e, geralmente, aquelas limitações, né, que estão, então, previstas na lei, na própria lei. Então, vejam se, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 468. Não se considera uma alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Então, o que acontece? Uma pessoa que está, né, dentro do exercício de uma função de confiança, né, ou função, alguns falam também função comissionada, função de confiança, ele tem, então, do empregador uma confiança a mais e, por isso, ele tem a representação. Agora, o fato deste empregado ser uma pessoa de confiança hoje, amanhã não quer dizer, né, que esse mesmo empregado ele tenha, né, essa mesma possibilidade, né? Porque pode ter acontecido alguma coisa durante o contrato de trabalho que veio a minar essa relação. Então, eu teria que ficar com essa pessoa o resto da vida, né? Dentro de uma função de confiança, se foi entre as partes, houve um abalo, se perdeu aquele link que havia entre eles. Porque uma pessoa de confiança é uma pessoa que realmente você confia, né? Você está confiando a ela, a sua empresa, e essa reciprocidade se torna necessária. Então, neste caso, vocês vejam que a própria lei, né, ela já determina que isso está dentro do poder diretivo, isso está dentro do direito potestativo do empregador, isso está dentro do ius variandi do empregador, esta possibilidade dessa reversão, certo? Então, ele traz essa perspectiva como uma condição que nós temos que observar, então, dentro dos parâmetros, né, da lei, as exceções que a própria lei traz como benesse. Então, observe o seguinte, quando nós falamos, então, no ius variandi, né, que só pode, não se esqueçam, ser utilizado em casos e situações excepcionais, porque é uma forma, né, do empregador, de forma unilateral, impor uma condição de trabalho diferente aos seus empregados, a doutrina, né, traz para a gente que a gente pode aplicar ele em 3 circunstâncias, tá? Função, salário e local da prestação de serviço. Então, em função, salário e local da prestação de serviço, nós vamos encontrar algumas situações que possibilitam que nós, então, nos utilizemos, né, enquanto empregador,
desse direito que ele tem de modificar unilateralmente, ok? Então, saiu desses três, gente, praticamente a gente não vai ter, né, assento ao ius variante. Então, vamos falar sobre cada um deles, tá? Quando a gente fala a questão, né, da alteração de função, também sempre lembrando, são casos excepcionais, né? São casos pontuais, tá? Então, quando a gente fala na questão da função, a gente viu que o empregador, então, pode, né? Se eu estou falando em função do empregado, então ele pode, de forma unilateral, alterar o contrato, né, de trabalho em relação à função. Então, ele pode unilateralmente alterar a função do empregado. Quais seriam, então, esses casos em que o empregador pode usar do ius variante? Então, o primeiro caso que nós temos é esse que nós acabamos de falar, né? Está no parágrafo 1º do artigo 468. Retornar ao empregado, aquele empregado, né, que exerce uma função de confiança, a sua função anterior, tá? E havia, inclusive, uma... Antes da reforma trabalhista, não havia esse parágrafo 2º do 468, porque havia uma jurisprudência dominante e uma súmula que determinava que se esse empregado ele exercesse na empresa por mais de 10 anos a função de confiança, nós poderíamos tirar ele da função. Então, vamos supor que ele fosse um engenheiro, tá? Só que agora ele está exercendo o cargo de supervisor de engenharia naquela área. É uma função de confiança, né? Ele ficou nessa área 20 anos, mas agora eu quero mudar. Não gostei mais do trabalho dele, eu quero retirar. Havia a interpretação que se ele ficou por mais de 10 anos efetivo exercendo essa função, eu poderia retirar dele a função, eu vou retornar ele para a função de engenheiro. Mas a função de confiança, aquele plus salarial que ele ganhava mais, eu não poderia retirar, porque entendia-se que se eu fizesse isso, né, esse procedimento de retirada, nós estaríamos, na verdade, diminuindo o salário, porque há mais de 10 anos, aquilo já teria, numa analogia grosseira, vamos dizer assim, já teria incorporado, né, ao patrimônio dele, e a gente, então, não poderia fazer essa retirada, ok? Mas agora, com a previsão contida no artigo 468, parágrafo 2º, ele estabelece lá, a alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, com a reforma trabalhista, independentemente do tipo do período, né, em que o empregado efetivamente tenha exercido essa função, ele pode ser retirado tanto da função, quanto ele vai perder a gratificação de função, tá? Então, isso está dentro do quê, gente? Está justamente lá dentro do ius variante do empregador. Então, o empregador, né, unilateralmente, ele pode, então, alterar a função deste empregado, determinando que ele seja revertido ao cargo em que anteriormente ele ocupava na empresa. Então, o exemplo que nós falamos, né, ele deixa de ser supervisor de engenharia e vai voltar apenas a ser engenheiro na empresa. E a empresa pode fazer isso sem que isso traga nenhum vício ou macule o ato unilateral que ela está a determinar, tá? Então, em relação à função, essa seria a primeira condição. Mas podemos observar também, deixa eu só pegar aqui, ó, o artigo 450.
Ao empregado chamado a ocupar em comissão, inteiramente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Por que eu estou citando o artigo 450? O foco aqui, né, principalmente, é a questão da substituição eventual. É claro que a gente não deixa de lado, né, a questão da comissão e outras coisas mais. Mas se o empregado ele está ali, né, por determinação do empregador, executando uma substituição, se acabou a condição que estava atrelada àquela substituição, dentro do direito potestativo do empregador, né, dentro do ius variandi do empregador, o empregador pode retornar ele à função que efetivamente ele exercia. Então, o artigo 450 também nós podemos utilizar dentro dessa característica, né, de que a gente estaria usando, então, o ius variandi em relação à função. Ok? Uma outra possibilidade que nós vimos quando nós estudamos a equiparação salarial, está lá no artigo 461, parágrafo 4º. Deixa eu só pegar aqui. 461, parágrafo 461, né? Vamos ler o caput depois do 4. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência, né, física ou mental, atestada por órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. O que acontece? Este também, parágrafo 4º do artigo 461, ele entra lá dentro do direito potestativo do empregador, né? Então, o empregador recebeu um empregado readaptado. Ele vai readaptar este empregado a uma nova função, alterando de forma, então, unilateral a função deste empregado. E está dentro, então, da sua possibilidade, né? Do seu ius variandi, tá? Não existe nenhum impedimento em relação a isso, porque ele vai tentar, né, aproveitar aquele empregado, e em aproveitando aquele empregado, necessariamente ele tem que alterar unilateralmente, tudo bem que tem uma condição maior, né, que é o caso da nova adaptação dele, mas ele, então, vai alterar de acordo, né, com essa nova possibilidade, onde ele achar que esse empregado ele estaria melhor adaptado, esse empregado estaria melhor, teria uma melhor condição, né, de trabalho, tá? Então, essas três formas são formas excepcionais, né, que nós temos, que caracteriza, então, que a gente possa fazer de forma unilateral, né, como exceção, a modificação da função, tá? A gente ainda tem um outro dispositivo que não tem uma regra definida, né, em lei, mas aí a gente trabalha com o princípio do consenso, né, da razoabilidade, que é a tolerância que existe quando a empresa, por exemplo, ela modifica, né, ocorre uma extinção de cargos, e desde que ela recoloque este empregado numa nova função, que essa função, né, não importe numa alteração substancial da qualificação desse empregado, que eu não faça um rebaixamento dele, tá certo? Eu, então, posso, né, proceder de forma unilateral, mas a indicar, né, esse empregado uma nova função.
Mas observe o seguinte, gente, nestes casos, nós temos que ter, assim, muito, muito cuidado. Por quê? Porque o fato de eu ter vamos dizer, uma autorização, né, dentro lá do princípio da razoabilidade, de efetivar uma mudança, não quer dizer que eu possa modificar de tal forma que eu vá representar um prejuízo a este empregado. Porque se isso ocorre, né, ainda mais que estou fazendo de forma unilateral, o empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, né? Então, ele pode alegar uma justa causa em face do empregador e o juiz entender que realmente foi uma modificação, né, prejudicial, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar uma pessoa, sei lá, vamos aproveitar o exemplo que a gente estava usando do engenheiro, né? Pegar um engenheiro e colocar ele como servente. Isso eu estou desqualificando substancialmente a função dele, e fora que, né, o salário não é compatível, certo? Então, nestes casos, a gente sempre tem que nos utilizarmos do bom senso, tá? Com base aí no princípio daquilo que vamos dizer assim, é razoável, né, ao senso comum, ok? Então, em relação à função, essas seriam, vamos dizer, as situações, né, de excepcionalidade, aonde o empregador, unilateralmente, né, ele pode modificar a regra da função, modificar a função desse empregado, né, e se entender que é uma modificação unilateral, porém uma modificação válida, ok? Então, em relação ao salário, seria isso. Desculpa, o salário não. Em relação à função. O segundo item que nós vamos ver é em relação ao salário, né? Regra geral, nós já vimos que o salário é irredutível, que nós não podemos, né, como regra, reduzir o salário do empregado, a não ser naqueles casos estabelecidos no artigo 7º da Constituição, que prevê que existe, né, a exceção da redução, desde que a gente não contemple, né, prejuízo ao empregado e que isso seja feito sempre via norma coletiva, né? A norma coletiva é essencial para que a gente consiga, né, dentro dessa condição, a gente proceder. Então, ela acaba, de certa forma, né, não admitindo isso de forma unilateral. Por quê? Porque como você vai ter aqui a essência do sindicato, o sindicato, então, como representante da categoria, ele está ali a validar, né? Vamos chamar assim, ele está ali a validar aquele ato, ok? Mas observe o seguinte, mesmo se falando, né, de salário, nós temos que observar que, às vezes, são necessárias algumas modificações, né, na forma de pagamento, decorrente, por exemplo, de imperativos técnicos, né? Vamos supor que a empresa ela tem que pagar até o 5º dia útil, mas ela pagava sempre no dia 30 do mês. Agora, por questões agora decorrentes da Covid, toda a modificação que teve, ela então está praticando até o 5º dia útil. Ela pode? Pode. Isso é uma modificação prejudicial ao empregado? Em tese, não. Por quê? Porque ela está dentro do dispositivo de lei que autoriza ela, né, você fazer essa modificação, porque ela não traz malefício ao empregado, né? Ela não traz nenhum prejuízo, até porque você está respeitando, né, o 5º dia útil, tá? Outra coisa, o artigo
503, ele estabelece, né, que é lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral do salário dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso, o salário mínimo da região. Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos. O que acontece, né? Na verdade, há quem diga que esse artigo 503 ele acabou sendo prejudicado, né, pela previsão que a gente tem no artigo 7º, 6 da Constituição, que hoje vem como o modelo que nós temos de flexibilização, aonde a gente flexibiliza, né, jornada e flexibiliza salário, certo? Que ela, hoje, né, a permissão que nós temos em relação à redução salarial, né, sem exceção, desde que tenha participação do sindicato. Mas o artigo 503, ele ainda continua, né, válido, ele não foi revogado e nem se entende que ele, né, como regra, teria sido revogado tacitamente, tá? Então, também, se fosse o caso da aplicação, né, do artigo 503, nós teríamos, em princípio, uma possibilidade de aplicação de um ius variante. Hoje, na época da Covid, vocês estão vendo aí, né, a gente teve as medidas provisórias do ano passado, agora nós temos mais 2 medidas provisórias, e essas medidas provisórias agora, de certa forma, estão admitindo que de forma, né, ela fala com a aquiescência do empregado, mas quase que é uma forma unilateral, né? O empregado, ele pode reduzir carga horária e salário, ele pode suspender o contrato de trabalho do empregado e, consequentemente, assim, né, dentro da possibilidade em que a lei estabelece, então a gente poderia ter um caso aí de redução de salário, tá? Essa questão das medidas provisórias agora, né, a gente tem bastantes discussões. Na verdade, ao mesmo tempo que ela parece que está dentro do ius variante do empregador, ela não está, né? Porque ela fala que ela tem que ser feita de forma através de acordo individual ou através de acordo, né, norma coletiva, acordo ou convenção coletiva. Então, assim, tem hora que se torna, né, complicado, às vezes, a gente ter aplicabilidade na essência do caso aí do ius variante. Eu não, aproveitando, só a título de curiosidade, eu não sei se vocês viram, né, que saiu, foi semana passada, na quinta-feira passada, sexta-feira passada, saiu uma lei, quinta não, não lembro o dia, foi semana passada, saiu uma lei na verdade, ela é 3 artigos, né, onde hoje existe a proibição da mulher trabalhar. Na verdade, não. Existe a expectativa de que a empresa que tem uma mulher grávida, né, ela deve indicar o teletrabalho. E isso está gerando, assim, inúmeras polêmicas. Mais uma vez, né, querendo proteger, a lei acaba criando mais uma forma de discriminação. Porque você imagina o seguinte, uma empresa que tem aí 1.000 trabalhadoras, muitas delas trabalham no operacional. Como é que você vai pôr todas essas pessoas em casa e a empresa pagando, né, sem ter a devida contraprestação? Até porque quando você analisa o contrato de trabalho, o que nós vimos lá na frente? Que o contrato de trabalho, né, ele pressupõe a contraprestação. Você trabalha, eu pago, você trabalha. E neste caso, então, né, a gente teria a violação de um desses princípios, que é justamente a contraprestação.
Então, a gente tem aí nesse cenário, desde a semana passada, muitas e muitas discussões, né, em relação a essa questão dessa lei que foi publicada, ok? Mas só a título de curiosidade mesmo. Bom, aí a gente falou que teria um terceiro, né? Função, salário e local da prestação de serviço. Quando nós falamos no local da prestação de serviços, certo? A gente vai cair na regra do artigo 469 e 470. Nós vamos cair na regra da famosa transferência, tá? São os casos em que pode ocorrer a transferência do empregado, tá? Então, o que ocorre quando a gente fala, né, na transferência? A primeira condição que a gente tem que ter é que essa alteração, né, da localidade em que o empregado trabalha, em que é exercido, né, o seu trabalho, tá? Pela lei em vigor, só se considera a transferência se ocorrer a mudança de domicílio, na regra que vocês estudaram lá no Código Civil. Então, se não ocorrer a mudança de domicílio, consequentemente, nós não temos a caracterização, né, de ter ocorrido uma transferência, tá? Então, se o empregado, por exemplo, ele muda, né, está trabalhando num bairro diferente, numa rua diferente, isso não é considerado, para efeito da legislação trabalhista, como transferência, certo? Aí seria só um caso, né, da gente aplicar, no caso dessa mudança, por exemplo, da pessoa, né, tá no mesmo bairro, na mesma cidade ou no mesmo município. Esse caso a gente aplicaria a súmula 29, tá, do TST. Essa súmula fala que o empregado transferido por ato unilateral do empregador, então veja que aqui eu estou usando, né, o meu direito potestativo, eu estou usando a possibilidade que eu tenho de transferi-lo, tá? O empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, neste caso, né, quando a transferência é somente, né, dentro do mesmo município ou para outro bairro, a gente, então, tem somente uma despesa, né, que complementar as despesas de transporte e mais nada, tá, gente? Essa seria a condição a que a lei, né, me estabelece. Então, observe o seguinte, o que o caput do 469 fala? Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, quer dizer, então com a anuência do empregado pode, né, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Então, ele caracteriza que para ser mudança de domicílio, caracterizado como transferência, né, necessariamente tem que ter a mudança de domicílio, tá? E de forma, né, unilateral, sem anuência do empregado, regra geral, eu não poderia, né, estar fazendo a transferência. Mas aí a gente tem que começar a ver, né, quais as circunstâncias. A primeira circunstância está aqui, né, quando ele fala da anuência. Quer dizer, se o empregado anuiu, não existe nenhuma vedação legal para a sua transferência. Então, eu posso transferir este empregado, tá? Então, pela vontade dele, né, deixa de ser um ato unilateral e passa, então, a ser um ato bilateral. Então, eu posso fazê-lo,
né, dentro dos critérios normais de uma transferência. Aí o parágrafo 1º vem e acrescenta: não estão compreendidos na proibição deste artigo, ou seja, naquilo que o caput, né, estabeleceu, os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorra de real necessidade de serviço. Então, quando é que o empregado pode, né, ser transferido de forma unilateral, sem a sua vontade? Então, neste caso, né, a lei fala que ele pode ser transferido quando ele exercer função de confiança, porque aquela pessoa que exerce, né, a função de confiança já está implícito, entre aspas, dentro do contrato dele, que ele é uma pessoa, né, que ele já tem, vamos dizer, um plus salarial maior, justamente para enfrentar, né, aquela situação, né, para que o empregador possa modificar. Ele está já dentro da possibilidade do ius variandi do empregador. Num outro momento, ele fala que também, se for constatado, né, a real necessidade de serviços, eu posso transferir este empregado. Esta prova é do empregador. O empregador, né, tem que demonstrar que realmente aquela transferência não foi feita uma transferência só de pirraça, só porque eu quis. Ele foi transferido porque existia uma condição a possibilitar, né, a garantir que o empregador pudesse unilateralmente alterar este contrato. Outra condição que ele fala, né, ele fala, e aqueles cujos contratos tenham condição implícita ou explícita. Então, se quando eu fui contratado, tínhamos a previsão de que poderia haver, né, a transferência do empregado, sem problema. Nós podemos, né, aplicar normalmente. Por outro lado, ele fala também numa condição explícita. Essa condição explícita, mais uma vez, a gente vai se utilizar lá do princípio, né, do senso comum, da razoabilidade. Por exemplo, uma pessoa que é contratada para o jornalismo da Globo. Essa pessoa, possivelmente, né, penso eu, que já esteja implícito no contrato de trabalho dele que ele pode ser transferido, né, ao arbítrio do empregador, visando atender a essas necessidades. Certo? Então, assim, se for autorizado pelo empregado, sempre, né, porque aí ela se torna bilateral. Unilateral, real necessidade de serviço, né? O empregador, então, pode fazer essa transferência. Mas nós temos uma outra situação, que está no parágrafo 2º, né, do artigo 469, que ele fala que é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Então, se o empregado trabalha num estabelecimento e esse estabelecimento ele foi extinto, então pode haver a ocorrência, né, dele ser transferido para justamente ele não ser demitido, né, para que haja o aproveitamento deste empregado. Tá? Então, também é uma condição que, de forma unilateral, né, o empregador poderia ou se socorrer para que este empregado ele tenha, né, a continuidade do seu emprego. E o parágrafo 3º, ele vem trazendo uma situação que é importante para a gente. Tá? Ele diz que, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da de que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, neste caso, né, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.
Então, observe o seguinte, se o empregado impõe, né, por real de necessidade de serviço, a transferência unilateral ao empregado, a lei diz o seguinte, se essa transferência for uma transferência provisória, e aonde vocês vão tirar essa afirmativa? Ó, aqui do final, enquanto durar essa situação. Isso aqui, ele demonstra para a gente que essa transferência é uma transferência provisória e não uma transferência definitiva. Se a transferência é definitiva, não cabe, tá, o adicional de 25%, adicional de transferência de 25%. Mas, se a transferência for provisória e, né, foi por imposição do empregador, porque ele precisava desse empregado, né, ele então tem que pagar esse adicional, tá? Cuidado, muita gente erra achando que você tem que pagar, né, o empregado em qualquer circunstância. E não é, tá, gente? Não é. Você só paga se for por imposição, né, real necessidade de serviço, e se essa transferência ela foi provisória. Porque se essa transferência foi em caráter definitivo, não vai caber, né, essa condição, ok? Outra coisa que nós temos que observar sobre transferência é o artigo 470, tá? O que esse artigo ele traz para a gente, né? Ele vem estabelecendo que as despesas resultantes da transferência devem ocorrer por conta do empregador. Então, se o empregador, né, está determinando que o empregado seja transferido, né, geralmente essa transferência aqui vai ser uma transferência realmente em caráter definitivo, né, se ele está mudando para outro local, ou mesmo que provisório, mas houve a mudança lá de domicílio, essa despesa que ele tem com a transferência é de responsabilidade da empresa, tá? A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, minha sogra, né, de repente minha sogra mora comigo, mas ela não é minha dependente, em tese vai haver um questionamento se a empresa teria que ter essa responsabilidade por esse pagamento, né? Porque ela teria responsabilidade pelos dependentes legais, tá? Aí é uma outra discussão que a gente, né, entraria para verificar se caberia ou não aquela situação, né, de pagar. Aí vai depender muito da política empresarial da empresa. Então, aqui engloba o transporte, engloba, de repente, até se ele tiver que locar algum imóvel, né, uma multa contratual. Tem que haver, a gente vai ter que estabelecer um nexo causal, tá? Esse valor, né, que é pago, ele entra como reembolso, e a gente já viu que, neste caso, então, ele não impacta, né, em nenhuma, em prejuízo, né, do empregador, tá? Então, é claro que aí sempre, né, antes de ocorrer a transferência, a empresa e o empregado vão estar conversando, né, para ver o que eles, né, o que é mais viável para eles ou não neste momento, tá? Então, esses seriam os casos de transferência. Agora, temos que ver ainda o artigo 543. Vou só pegar aqui. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. O que isso quer dizer, né? Nós vimos lá, quando nós estudamos transferência, que as pessoas, né, os 7 diretores lá do sindicato que têm estabilidade, eles, então, são eleitos, né, para essa administração do sindicato. Por exemplo, vamos supor que ele seja eleito para o sindicato do comércio de Volta Redonda. A empresa resolve transferir ele lá para Resende. Em Resende, né, ele perde a condição de estabilidade porque ele não vai estar mais exercendo
o ofício pelo qual, né, ele foi vinculado ao sindicato, porque a base territorial deste sindicato é Volta Redonda, tá? Então, ele pode se insurgir, tá, contra essa previsão, né, essa determinação que a lei dá para ele, por conta dele ser, né, dirigente sindical. Então, ele pode se manifestar em contrário, porque a própria lei já traz para ele essa possibilidade, né, dele não aceitar a transferência, tá? Ele, então, neste caso, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, tá? E aqui, ó, deixa eu só achar, aqui, ó, artigo 459. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhe forem conferidas neste título e da descorrente de seu cargo, as seguintes atribuições. Aonde vocês leem aí presidentes das juntas, na verdade, hoje não existe mais junta, né, de conciliação, agora é vara do trabalho. Então, compete a vara do trabalho. Aí, lá no inciso 9, conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta consolidação. Tá? Então, o que acontece? O empregado, né, que está dentro como dirigente sindical, ele é um empregado que é intransferível. Então, neste caso, se ele for transferido, o prejuízo dele é enorme, né? Não, por exemplo, vamos supor, o sindicato dos professores é sul-fluminense. Então, em tese, se ele é transferido para qualquer lugar, né, dentro da região, não tem prejuízo. Então, poderia haver. Um cipista não tem como transferir ele para outra, mesmo que seja, né, outro local, né, da empresa. Vou transferir ele para Barra Mansa. Não posso, porque ele foi eleito para exercer a função de cipista dele em Volta Redonda. Então, não tem como fazer essa transferência, porque é prejudicial a ele. Se ele aceita essa transferência, ele está abrindo mão, né, da garantia que ele tem, inclusive, na lei. Então, a lei já possibilita a eles essa condição, tá? Justamente para que eles, né, fiquem protegidos, ok? Então, a transferência também, né, dentro do que a gente acabou de ver, em algumas situações, ela estaria, então, dentro do ius variandi do empregador. Então, só recordando, né, a gente tem local, a gente tem função e a gente tem salário. Dentro desses casos, tá, excepcionais que nós vimos. Fora desses casos, nós temos que analisar cada uma dessas condições, ok? O Igor até colocou aí que é a Lei 4.151, que fala do afastamento das gestantes. Ela é de 2021, ela é de agora, da semana passada. Bom, gente, alguma dúvida sobre essa questão que nós vimos hoje? Vimos agora? Não, professora, tudo tranquilo. Eu vou colocar depois um material pequeno, bem resumidinho para vocês lá, tá? Eu já até preparei, mas eu vi que tem um errinho. Eu vou só consertar aqui o que eu escrevi, uma coisa inversa, e deixo lá para vocês.